Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá? Vamos estudar um pouco sobre segurança no trânsito. Hoje a gente vai falar sobre é, métodos básicos de prevenção de acidente e também uma série de fatores que a gente vai estar vendo no decorrer da aula aí. Muitas questões acontecem por questões entre ansiedade, né? Muitos condutores que não respeitam sinalização, acidentes com motoristas que não respeitam a sinalização. Então, a gravidade disso. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de prevenir, a gente fala de uma previsão, né? De que pode acontecer ou como não pode acontecer aquele acidente, correto? Então, é mais ou menos isso que a gente vai estar observando hoje, correto? Então, é muito importante entendermos isso, né? Então, uma questão também de prevenção é o cinto de segurança, um capacete, né? Como a gente fala sobre cinto, é como se fosse no carro um recurso, né, para proteger. O capacete é o último recurso contra o impacto. E o cinto é o último recurso que tem para segurar você contra um impacto, contra qualquer outra coisa que possa acontecer. E então as colisões, batidas a apenas 20 quilômetros por hora já dá uma que pode ocasionar a morte ali se você não estiver usando o cinto, né? É muito importante utilizar o cinto, o capacete. Culturalmente, não temos essa cultura na nossa região. Existem cidades que até se você não entrar nela de capacete, todo mundo já sabe que você é de fora. Então acontece essas coisas dentro do nosso estado, dentro do nosso local, da nossa região. Mas o capacete ele é uma questão de um dever, né? Um dever de valores éticos, valores morais que a pessoa usa para se proteger. Então quem se ama usa o cinto, quem se ama usa capacete. Então é isso que eu queria passar. É, também questão de você verificar, né, como é que tá o cinto, a inspeção que você tem que fazer no veículo, no cinto de segurança, no como tá o capacete, como é que tá as partes do veículo. Então isso tudo faz parte da prevenção. O uso correto, as folgas, se tá bem, se não está muito apertado. Então tudo isso faz você se prevenir de acidentes e situações de risco. O trânsito é feito pelas pessoas e, como as outras atividades humanas, ele nos impõe cuidados específicos para uma melhor convivência social. As atitudes necessárias para um convívio harmônico entre condutores, pedestres, está diretamente ligadas ao cumprimento e respeito de legislação de trânsito, no qual deveriam os direitos e deveres do usuário desse sistema. Essas normatizações têm um papel fundamental na segurança do trânsito. São elas os que são específicos de equipamentos de segurança obrigatórios no veículo, como componentes que devem ser utilizados em cada situação. As atitudes dos condutores é o fato de muitas atividades humanas que envolvem o risco e o maior possível reduzir, como a doação de atitudes, equipamentos corretos do condutor defensivo, estar sempre atento, procurando utilizar de acordo com situações de equipamentos. Então, na aula anterior a gente viu sobre direção defensiva. Então, conceito de trânsito, as atividades humanas, né? Sabemos como que é hoje a sociedade, então cada vez mais pior. E mesma coisa acontece no trânsito, cada vez mais pior por causa de pessoas. O trânsito às vezes acontece alguma coisa por causa de uma pessoa, de outras pessoas, culturalmente. Então, como eu sempre expliquei, né? Então,
esse crescimento descontrolado das coisas, de pessoas que nunca tiveram uma noção de trânsito, de placa, nem nada, andam por aí e causam acidentes com ignorância, com nenhum tipo de respeito, né? Então, esperando as coisas acontecer e não tendo amor nem sua própria vida, nem a vida de outras pessoas. Isso acontece muito hoje. Vamos ver também essa questão de crianças, né? Devem se utilizar assentos de acordo com a idade, peso, altura. Em 2008, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabeleceu o modo de crianças devem ser transportadas. Pessoal, estudem sobre CONTRAN, tá? Vai cair uma questão sobre CONTRAN, tá bom? Devem ser transportadas, estude também sobre a questão da criança, né? Então, a gente vai passar alguma coisa aí, questão de prova, né? Então, vamos lá. Primeiro semestre de 2010, é importante que os condutores entendam que da mesma forma que o cinto de segurança ou assento próprio... Acho que... desculpa. Tem a segurança muito eficaz, sendo indispensável o seu uso independente de obrigatoriedade. Não basta a criança utilizar uma cadeira própria, né, que deve ser certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do Inmetro. Então, uma cadeirinha, né, ela tem peso, ela tem a altura, ela foi desenvolvida no Conselho Nacional de Trânsito em 2008, que a gente vem falando sobre aquela questão do bebê conforto, né, onde a criança, 1 ano de idade, deve utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado bebê conforto conversível, o peso e idade desde de nascimento até 13 quilos. Conforme a recomendação de fabricante de 1 ano de idade, a posição volta para o vidro traseiro, como se deve inclinar, como instruções do fabricante. Então, uma criança de 1 ano também tem uma posição que você tem que colocar corretamente, tá? Cadeirinha, né? Uma criança maior já, então... tem um bebê conforto, que é bem pequeno, vem a cadeirinha, conforme o peso, a idade, vai se colocando as melhorias para transportar aquele bebê ou aquela criança, né? Então, a regulagem, né, também é uma questão muito importante. Quando você vai viajar, poucas pessoas fazem isso de colocar o retrovisor, né, verificar se está na posição correta, tudo isso, né? Se está corretamente, se tem as laterais, está tudo complexo, se está tudo bem organizado. Então é muito importante que se tenha isso, pessoal, tá bom? É muito, muito, muito importante isso. Que questão do retrovisor, né? Ajustar corretamente, colocar se está mostrando os pontos cegos. Então, posicionamento também do condutor. O posicionamento do condutor ao dirigir pode influenciar o seu desgaste físico e, consequentemente, causar possíveis problemas na condução do veículo. O conhecimento relativo à postura, regulagem, assento, encosto do volante também são extremamente importantes para o condutor defensivo. A figura abaixo ilustra a forma correta para conduzir o veículo. Então a gente chama figura que eu falo é você ter a questão de postura, de como que você coloca o espaço, a tua coluna, tudo isso vai tendo influência na viagem, às vezes uma viagem longa, tudo, então precisa de uma postura, de uma posição correta para que você consiga fazer essa viagem até o final, certo? Conduzir em situações de risco. Existem muitas situações de risco no trânsito que colocam condutores em situações de risco. As circunstâncias dos condutores eles utilizados pelo condutor.
considerando um método básico de prevenção de acidente de direção defensiva. Ultrapassagem mal feita, aliadas a excesso de velocidade, ocasionam os acidentes mais graves, normalmente com vítimas fatais. Então, aquilo, situação de velocidade, pessoas que não andam na defensiva, ultrapassagem, então tudo isso é velocidade acima do limite. Então tudo isso causa acidentes fatais, né? Então muita atenção, muito cuidado no trânsito, verificar todas as situações. Falta de conhecimento, habilidade, né? Que agravam mais. As pessoas não conhecem de norma, de lei, de placamento, não conhecem peças do carro, o que faz em questões de urgência, então às vezes você não tem esse conhecimento, você acaba pode se gerar um acidente, né? Então, todas essas condições elas são favoráveis, né? Como eu falei, ultrapassagem, então, questão do retrovisor, da direita. Então, manobra que não que você às vezes acaba esquecendo a sinalização. Também é muito importante saber qual situação, sinalização, não tentar postar corrida, não manobrar diminuindo velocidade até que o carro atinja a distância segura. Então é muito importante isso. Postar corrida, andar em alta velocidade, você nunca vai estar conseguindo andar numa defensiva, né? Então, para se proteger de qualquer coisa que aconteça, né? Um acidente, tudo e tal. Derrapagem, qualquer um pode se assustar e perder o controle do veículo ao perceber o mesmo derrapou repentinamente, seja por detritos jogados ao longo da vida e por uma curva mais feita até que o pneu que esvazia em outros repentinamente. O que fazer em certas situações? Primeiramente, mantenha calma, né? Uma situação de acidente, tudo, a pessoa ali, você tem que manter a calma, tem que estar no controle da situação e ligar para uma emergência, ou com você, então manter sempre a calma. Veículos com tração e eixo dianteiro costumam derrapar e tal, caso esteja muito rápido, né? Alta velocidade também. A gente já falou muito sobre isso. Ondulações e buracos. Então, às vezes acontece isso de você desviar de um buraco e colidir com o outro veículo. Então, é muito importante isso. Ver os buracos, conhecer as cidades, tem realmente muito buraco ali mesmo. E coletar essas informações para que você consiga andar com segurança. Aplicação dos freios, fazer tudo isso faz parte da prevenção. Antecipadamente, essas ocorrências de vias reduz a velocidade com a tendência a evitar frear durante a passagem pelas irregularidades. Isso pode danificar ainda mais os componentes suspensos, pneus, além de aumentar o desequilíbrio de todo o conjunto. O melhor procedimento para uma direção segura, qualquer tipo de piso, manter uma velocidade adequada, né? Então, a gente sabe que tem bairros aí tendo asfalto e é muito importante tampar esses buracos, né, que ocorrem para você conseguir passar por lá com segurança. Cruzamentos, né? Em cruzamentos, o acidente pode ocorrer de várias maneiras. Nas manobras de convergir à direita ou à esquerda. E no observância do semáforo ou da preferência de passagem ao local, assim como na travessia de pedestres, que com calma só realizam manobra em locais, momentos que permitem com segurança a maior parte desses acidentes por força de impactos, né? Condutores
de projetando por fora do veículo, né? Sem cinto, totalmente errado. Distância parada é aquela que o veículo percorre desde o momento em que você vê o perigo e decide parar até a parada total do veículo, ficando importantes distâncias para a soma de distância, reação mais distância de frenagem, né? Para saber que está essa distância segura dos outros veículos, é preciso considerar fatores como tempo, sol, chuva, neblina, velocidade, condições de vias, pneus próprios, veículos e sua capacidade de reagir diante do perigo, com tantas variáveis que ficam difíceis de determinar uma distância mínima, né? Então, sempre manter uma distância de grandes veículos e sempre não estar muito próximo para que não aconteça acidentes, correto? Para garantir essa segurança de maneira, uma distância segura, né? Então, em rodovias, sem sinalização, calculando e tal. Fórmulas ou tabelas, vamos ensinar a usar o ponto de referência fixo, observando a escolha de um ponto para ser referência à margem da cidade, a margem, isso. Então, aqui, então, verificar tudo isso, né? Ter uma atenção, verificar a saúde da pessoa para poder fazer esse cuidado aí. Ultrapassagem, as mais feitas, aliados a excesso de velocidade, ocasionam os acidentes mais graves, normalmente com vítimas fatais. Então, às vezes acontece de nessas vias, tudo, você não dá atenção para aquilo que a gente está falando, uso do DPI, uso do capacete, uso do cinto, a prevenção, verificar o equipamento, fazer uma manutenção antes de viajar, tá pronto e preparado. Então, reduzir a velocidade na hora que precisar, sinalize lá as placas, tudo que precisa para poder ter essa manobra e não em buracos, né? Então, a velocidade bem controlada da distância é muito importante. E saber que não basta só ter o veículo, né? Então, você tem que aprender algumas coisas, ter uma noção de norma, de lei do próprio trânsito, né? Então, é muita satisfação, muito grande, tá? Então, saber que a questão de prevenção ela vem de uma simples limpeza, que às vezes você limpa ali o carro, alguma coisa, você encontra alguma coisa lá, uma peça, alguma coisa que esteja folgado. Então é muito importante a prevenção de acidentes nesse critério aí. Ok, pessoal? Então, a questão da gente trabalhar com isso em mente, saber de andar sempre na defensiva, né? É muito importante. E saber que, como a gente falou de cinto, de capacete, que é o último recurso que temos e faz parte de uma RNR, né? Então é muito importante, uma norma regulamentadora. Então a gente tem que pensar nisso, pessoal. Trânsito não é brincadeira e é coisa séria. Então eu espero ter ajudado todos vocês e estudem, né? Prevenção de trânsito e pessoal no trânsito, né? Prevenção no trânsito. Então, espero ter ajudado. Muito obrigado, pessoal, e valeu.